Está no ar o consultório eleitoral do Dr. Campanha, o podcast que explica o marketing político, ajuda você a vencer eleições e fazer bons mandatos. Com Justino Pereira, Cleiton Bozon e José Carlos Menezes. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao episódio 11 da temporada 6 do nosso Doutor Campanha, como sempre, estreando aqui na Rádio Brasil Atual, a rádio que diz o que as outras não dizem. Bom dia, boa tarde, boa noite, José Carlos Menezes. Você está sem som. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora com som, né, Justino, Cleiton, ouvintes? Tudo bem, Cleiton Bozon? Tudo bem, Justino? Tudo bem, Menezes? Tudo bem, ouvintes da nossa Rádio Brasil Atual? E, como sempre, o nosso programa estreia na Rádio Brasil Atual, vai para o Spotify e para o YouTube, onde você pode reouvir esse programa. E o patrocínio dessa temporada é dos cursos de marketing político do Doutor Campanha. Menezes, quem for no doutorcampanha.com.br vai encontrar que curso? Um curso bacana totalmente adequado ao momento, que é um curso chamado Pré-Campanha Turbo, né? Todas as dicas para você fazer uma boa pré-campanha, sempre lembrando que aos simpáticos retardatários de sempre, que a pré-campanha já começou, já está na hora de estar no ar, fazendo seu trabalho, convencendo eleitores, fazendo visita, apresentando suas ideias. E aí temos 10 dicas de sucesso nesse nosso curso Pré-Campanha Turbo. É simples, prático, vai lá, pega essas 10 dicas, pega na mão de Deus e vai que vai ter sucesso na pré-campanha. É isso aí, deu o recado. Cleiton Bozon, preste atenção. Então, Justino, uma coisa que os nossos ouvintes e as nossas ouvintes precisam prestar atenção é um tema que está voltando à tona, já era um tema em 2020, está voltando à tona agora com a volta às aulas, né? A gente tem a volta às aulas presenciais e o que está se apresentando, e várias notícias e vários comentários que estão acontecendo é que as escolas privadas de boa qualidade, as boas escolas privadas, elas já tinham um gap aí, uma distância de formação entre essas boas escolas e as escolas públicas. E agora, com a pandemia, com essa volta às aulas, essas escolas de boa qualidade privadas, elas estão muito mais tecnológicas e as escolas públicas mudaram praticamente nada. Continua do mesmo jeito que estava quando antes da pandemia, ou seja, a distância aumentou ainda mais. Aliás, Cleiton, essa pandemia, ela forçou uma tendência e mostrou uma coisa que você já vinha falando há bastante tempo. Ela forçou a tendência da digitalização da vida na sociedade industrial e pós-industrial. Então, muitas empresas que começaram a trabalhar à distância disseram para os seus funcionários, fiquem por lá, não precisa ficar aqui. Então, forçou muita gente a entrar nessa questão digital e muita empresa viu realmente que não precisava obrigar seu funcionário a ficar 8, 10 horas por dia lá, que ele teria o mesmo rendimento, talvez melhor. E a outra coisa é que você diz, e é bastante correto, que a digitalização do brasileiro, quer dizer, todo mundo tem internet, existem 120 celulares para cada 100 brasileiros, mostra também que é uma digitalização superficial, porque é muito boa para entrar nas redes sociais e no Zap, mas muitos dos moleques, aí eu falo dos professores, por exemplo, o professor Utenberg Alves Pereira me diz isso bastante, muito garoto quer entrar nas aulas, garoto da escola pública, quer entrar nas aulas e o celular dele não tem a carga, né, a banda suficiente. Isso é uma coisa que você sempre disse aqui, né, Cleiton? É uma digitalização superficial. Justamente, imagina, você tem a carga, você também tem a própria formato da plataforma, né? Tenta fazer uma redação no celular e competir com alguém que tem um computador
para fazer uma redação para ver quem vai sair melhor. Você ali tentando fazer redação no seu celular e a pessoa usando o computador. E a questão é, quem tem mandato ou quem sonha em ter mandato tem que pensar em soluções para isso. Tem que pensar como é que resolve esse gap. As pessoas têm que olhar em coisas objetivas, não precisa ficar reinventando a roda. Menezes, tem alguma cidade que tem se destacado nessa questão do digital na educação? Olha, pelo que eu sei, não sou muito entendido disso, mas as referências sobre Sobral, no Ceará, são muito boas, né? E não é só na questão de, digamos assim, da internet ou da informática. Eles já têm um trabalho muito bom de educação básica, têm se destacado, os alunos dessas escolas lá em Sobral, no Ceará, eles participam de competições internacionais e costumam se dar muito bem. Bom, esse é um longo tema, vamos avançar. Cleiton, a nossa conversa com o especialista, é isso? Isso aí. A dica do especialista. Muito bem. O nosso tema da dica do especialista hoje nós vamos tratar de um especialista na política que recém faleceu, que é o nome maior da política de Goiás, o governador, senador e o que mais? Iris Rezende faleceu. Faleceu com quantos anos, o Cleiton? 87 anos. 87 anos. Mais de 60 dedicados à política. O rei e fazedor de reis em Goiás. E para conversar sobre essa liderança política nacional muito importante, com o qual, na nossa opinião, todos os candidatos e quem quer trabalhar na política tem muito a aprender, porque é uma figura que exerceu poder no seu estado, exerceu poder no Brasil, e que sempre soube trabalhar próximo ao povo. Concorde-se ou discorde-se dele, mas ele tinha uma proximidade, uma ligação com o povo goiano. E para tratar desse assunto, nós convidamos a Cileide Alves, que é jornalista e mestre em História pela Universidade Federal de Goiás, foi repórter, colunista política, editora-chefe do jornal O Popular, um jornal muito importante do Estado, e trabalha atualmente no programa Sinal Aberto, na Rádio Sagres, e é apresentadora do Pode Falar, o primeiro podcast político de Goiás. Então, e nós convidamos a Cileide, não só porque ela tem todo o conhecimento da vida política de Goiás, mas porque ela escreveu uma importante biografia de Iris Rezende, chamado Iris Rezende, de líder estudantil a governador, que foi publicado pela editora Cânone. Seja bem-vinda, colega e professora Cileide Alves. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, para você, Justino, para o Menezes, para o Cleiton. Obrigada pelo convite e estou à disposição de vocês para falar um pouquinho sobre essa história que, em tese, terminou, né, com a morte dele nesta terça-feira, 9 de novembro. Cileide, então, para começar, tudo que eu disse, isso é verdade ou eu exagerei? Ou a influência do Iris Rezende na política goiana não foi tudo isso? Foi sim. O Iris teve uma carreira muito longeva, né? Se a gente considerar o início da carreira dele em 1958, que foi quando ele disputou a primeira eleição para vereador, e o final da campanha agora, dessa carreira, em 2020, quando ele entregou, né, o cargo de prefeito de Goiânia, venceu o mandato dele e ele não se candidatou à reeleição, nós teremos aí 62 anos. Desconta 10 anos que ele ficou cassado, ainda assim é uma carreira que eu acho que aqui em Goiás, mais próximo disso que tem foi o Pedro Ludovico Teixeira, que foi o fundador, o construtor de Goiânia. Mas o Pedro Ludovico ele ficou de 1930, com a Revolução de 30, ele assumiu o governo de Goiás,
e o poder político dele ele exerceu até 1969, quando ele foi cassado pelos militares. E ainda assim, o Pedro Ludovico ele teve 15 anos de mandato sem ser eleito, né, durante o período do Estado Novo. Então, o Íris não. O Íris foi eleito em todos esses períodos. Então, nesse sentido, eu acho que ele tem uma força política ainda superior a essa que eu citei. Mas, Cileide, só para esclarecer, o Íris passou 10 anos cassado pela ditadura militar, né? Ele foi cassado pela ditadura militar, né? Porque tem políticos aí que ficaram sem mandatos por outras razões. No caso bom dele, esclarecer, né? Isso, é bom esclarecer que foi pela ditadura militar, né? Ele é uma das figuras de resistência à ditadura militar. Agora, Cileide, a que você acredita essa força política e importância política tão grande do Íris Rezende? O que ele teve que outros políticos não tiveram em Goiás, por exemplo? Olha, primeira coisa, considerando ali o conceito weberiano, né, de carisma, eu considero que o Íris é um político carismático, né? Ele tem o dom para a política. E ele gostava de dizer isso, né? Ele falava assim: olha, aqui em Goiás, para quem não conhece, teve uma pianista muito importante que se chamava Belquise Spencieri. A dona Belquise, ela era neta da Nhanhá do Couto. Nhanhá do Couto era uma pianista lá da cidade de Goiás, quando ainda a cidade de Goiás era a capital do estado. E o Íris dizia: a dona Belquise, ela só é a pianista que ela é porque ela tinha talento. Porque se ela não tivesse talento, mesmo sendo neta da Nhanhá do Couto, ela não teria tido a carreira que ela teve. Então, o Íris usava esse exemplo para dizer que a pessoa precisa, além de tudo, além da dedicação, do esforço, ter talento para algumas atividades. E ele se achava com o dom divino, porque ele era muito religioso, ele achava que isso era um dom que Deus deu para ele. Então, primeiro tem isso eu concordo com ele e acho que se aplica esse conceito do Weber para o político com carisma, a pessoa com carisma. Segundo, nós estamos num programa apropriado para falar um pouco sobre isso, e eu vou só apresentar agora, depois a gente pode aprofundar nele. O Íris, eu acho que ele intuitivamente, ele é um dos primeiros a usar o marketing político na carreira dele. Desde lá dos anos 60, eu já identifico essas ações dele assim, mais planejadas no sentido de você pensar no que poderia ser um marketing político. Terceiro, aí vem uma coincidência que eu acho que é muito importante. Íris, ele foi um migrante, né? Ele chegou em Goiânia em 1949 com a família, vindo de Cristianópolis, que é um município pequeno aqui perto de Goiânia, para buscar educação, atrás de educação e de melhores condições de vida. Naquele momento, começava ali, bem ainda de uma forma um pouco menos intensa, o êxodo rural, né, que vai se intensificar a partir da década de 60. Então, ele chega aqui, começa a estudar em 1950, e lá ele se interessa pelo movimento estudantil, que aí eu penso que tem essa coisa do talento dele, ele descobre a política no movimento estudantil. Então, para aquele momento, o Íris era um político novo, os padrões da política goiana. Por quê? Porque ele não vinha de uma família, de uma hierarquia de políticos. Os políticos daquela época, todos eles eram de famílias, ia passando de pai para filha. Íris não tinha ninguém da família dele fazendo política. Então, ele conhece a política no movimento estudantil, quando ele entra por correspondente ao ensino médio, ele cursou 2 escolas ao mesmo tempo. Uma lá em Campinas, que é o bairro onde ele morava, que tinha um curso na área técnica, e aí ele começa a fazer esse curso na área técnica, e um outro curso de segundo grau no Colégio Liceu, no centro de Goiânia, que era um curso chamado de científico, que era para quem queria fazer vestibular ou para medicina ou para direito. Cileide, eu vou aproveitar, porque você disse uma
questão muito importante. Ele é de uma geração que não veio das oligarquias locais, né? Ele é um cara ascendente, e isso nessa geração do MDB dos anos 60, 70, pelo país afora, nós tivemos líderes assim. Então, se você pegar Orestes Quercia em São Paulo, se você pegar o próprio Jarbas Vasconcelos em Pernambuco, você vê uma geração que ela começa de oposição à ditadura, a origem dela não é, entre aspas, aristocrática, ela afronta a ditadura num primeiro momento, conquista-se a democracia em meados dos anos 80, mas esses nomes, de maneira geral, acabaram se tornando nomes da política conservadora, ou da política mais tradicional, do toma lá, da cá, dos apadrinhados políticos. Onde você põe o Íris nesse espectro político? Onde é que ele ficou? Claro, as pessoas mudam durante a vida, né? Ninguém é obrigado a ficar parado, mas no momento do seu auge, pós-auge, onde é que o Íris estava politicamente? Por exemplo, qual era a postura dele em relação ao governo Bolsonaro? Olha, o Íris, ele sempre gostou de dizer que ele não era um político com posição ideológica. Ele falava que ele não era nem de esquerda nem de direita, porque ele é um político conciliador. E ele sempre foi. Isso é uma característica dele, sempre de conciliação. Ele dialogava com todo mundo. O Íris não era um político de centro. Agora, ele é um político de centro com uma característica que eu acho que nós não temos visto muito, de respeito às regras da democracia. Né? Então, ele não é um político, ele tem uma relação populista, teve com seu público, no sentido de estar próximo dele, de querer falar direto com ele, sim, populista, mas ele não era populista no sentido de você desrespeitar os ritos formais da democracia. Né? Então, assim, ele evitou falar sobre Bolsonaro, ele não falava sobre Bolsonaro em público, porque ele já não queria mais polemizar no final da carreira dele. Mas ele era contrário ao bolsonarismo, e especialmente por conta disso, porque o Bolsonaro é um cara que não é conciliador, ele é extremo para a direita, e o Íris nunca foi de extremos. Tem uma outra característica do Íris também, acho que colocando junto com as 4 características que você colocou, não sei se você concorda, que primeiro, é alguém que sempre gostou muito do povo, de estar com as pessoas, né? Isso era muito claro, assim, você viu o Íris com as pessoas, ele estava muito à vontade. E a outra era que sempre fez governos muito transformadores, né? Ele reinventou Goiânia várias vezes, né? Você vai ver, todos os governos do Íris eram governos com muitas obras, muita coisa, muita coisa acontecendo. Você concorda com isso? Sim, e aí essa terceira questão que eu estava falando lá atrás, né, da coincidência da história do Íris com a história de Goiás. Quando o Íris se elege prefeito em 1960, o êxodo já estava começando forte. Então, Goiânia, Goiás e Goiânia particularmente, ela era uma cidade inacabada, porque ela foi construída a partir de 33 para 50 mil habitantes. 1960 e poucos, quando o Íris entra para a política, a cidade já tinha 300 mil habitantes. E não tinha infraestrutura para ninguém, para nada. Aqui não tinha água. Tem até um episódio, o Monteiro Lobato tinha vindo a Goiânia alguns anos antes, né, convidado pelo governo para conhecer e fazer propaganda da cidade lá fora. Ele ficou hospedado no primeiro hotel que tinha em Goiânia aqui, que é lá no centro de Goiânia, o Grande Hotel, e à noite ele chegava, não tinha água, né? Não tinha luz. Aí ele fez uma frase que ficou famosa: Goiânia, cidade que de dia falta água e de noite falta luz. Foi a frase do Monteiro Lobato, que eu gosto dessa frase para mostrar o que era Goiânia naquele período. Então, quando o Íris assume, a cidade, com 300 mil habitantes, não tinha moradia, não tinha energia elétrica, não tinha água, né, não tinha asfalto. Apenas a Praça Cívica, onde fica o Palácio das Esmeraldas, a Avenida Goiás e 2 outras avenidas que saem da Praça Cívica, elas eram asfaltadas no centro da cidade. E só. Então, o Íris ele faz uma revolução na cidade.
E aí é que eu acho que essa característica dele, ele é uma pessoa que tinha esse espírito de fazer obras e enxergou, e aí é o talento dele, que era uma oportunidade de construir a infraestrutura de Goiás. Goiás não tinha essa infraestrutura. Muito bem. Goiás estava saindo da economia de subsistência. Desculpe te cortar. Zé Carlos Menezes, você trabalhou com o Íris, né? O que você tem a dizer do Íris Rezende? Trabalhou numa das campanhas dele, né? Pois é, eu tive esse prazer, ele era um cara muito interessante, um sujeito muito cordial, muito, muito legal de trabalhar, né? Agora, tem uma característica interessante dele que eu achei, porque eu vi isso durante a campanha que eu fiz com ele. Ele foi um sujeito, de fato, que ele tem uma característica diferente desses, talvez bom para a politicagem aprender, era um cara de obras, né? Ele fez, ele realmente mudou o estado todo, não apenas Goiânia, mas o estado todo de Goiás. Ele levou a industrialização para Goiás, né? Ele transformou aquele estado. O estado de Goiás passou a ser mais importante com o Íris do que com todos os outros, né? E Íris não foi apenas governador e prefeito de Goiânia e governador de Goiás, ele foi ministro também da Agricultura, e foi um ministro importante como ministro da Agricultura, e foi ministro, se não me engano, seria da Fazenda, Celeide? Da Justiça. Foi ministro da Agricultura e da Justiça. Da Justiça. E era um sujeito que via adiante, né? Conjuntos habitacionais, na época que ele começou a construir, não era uma coisa comum, né? Ele trabalhou muito com eletrificação, ele investiu bastante em educação também, né? Não sei se eu estou certo, Sileide. Se é isso mesmo, né? Em usinas e tal, e era um sujeito muito legal de dialogar, de trabalhar e de conversar e tal. Mas realmente uma figura pública interessante, exemplar, eu diria, que os políticos atuais podiam se mirar nesse tipo de gente. Não só um cara cordial, assim, acessível, mas fazedor, né? Fazedor não de obra, vamos que vamos, mas obras estruturais que deram uma estrutura para Goiás se desenvolver e se transformar no estado importante que é hoje. Eu vou aproveitar esse gancho do Menezes. E agora? O que vai ser a política de Goiás pós-Íris? Existe um herdeiro? Como é que você vê esse cenário hoje? E pensando também na eleição de governador, senador, deputado do ano que vem. Pois essa que é a grande incógnita agora, né? Porque o MDB é o maior partido de Goiás, ele tem uma capilaridade muito grande, e quem construiu isso foi Íris, a marca Íris Rezende, que fez o MDB ser o MDB que ele é. Então, a grande pergunta sem Íris Rezende, esse MDB dará conta? O presidente do MDB de Goiás chama-se Daniel Vilela, é filho do Maguito Vilela, que morreu agora no começo do ano. Então, o que aconteceu na política de Goiás nos últimos 4 anos, para vocês entenderem que o vácuo desse momento é ainda maior do que a própria morte do Íris, que naturalmente já era grande. Em 2018, com o tsunami que aconteceu na política brasileira, o Marconi Perillo perdeu tudo. O grupo político do Marconi hoje não tem relevância aqui em Goiás. Então, olha só, o Goiás perdeu esse grupo político do Marconi, depois morre Maguito Vilela e agora morre Íris Rezende. Então, esses grupos que eram hegemônicos na política de Goiás até 2018 desapareceram. O Ronaldo Caiado se aproximou do Íris, né, e é até impensável, porque Ronaldo Caiado é o DN, né, é caiadismo, e os caiados eram os principais adversários do PSD. O Caiado conseguiu aproximar-se de Íris e fizeram uma aliança, e antes de Íris adoecer, ele acertou com o Caiado, e o Caiado convidou o Daniel Vilela, que disputou a eleição contra Ronaldo Caiado em 2018, foi candidato do MDB, para ser o vice do Caiado na reeleição. Então, a última obra do Íris foi essa, juntar os políticos oriundos da UDN aos herdeiros do PSD.
Essa é a chapa que vai se disputar a eleição. Da oposição, a oposição Marconi Perillo é insignificante hoje. Quer dizer, quem seria o candidato da oposição? Aí é que vem um detalhe que eu acho que é importante. Dentro do MDB, o Maguito Vilela formou duas lideranças. O filho e o atual prefeito de Aparecida de Goiânia, que se chama Gustavo Mendanha. Ele foi o sucessor de Maguito lá na prefeitura de Aparecida de Goiânia. E o Gustavo Mendanha foi reeleito prefeito agora com 95% dos votos válidos. É a maior votação do Brasil, em termos proporcionais. Aparecida que é a segunda maior cidade do estado, né? Sim. Segunda maior, mais de 500 mil, de quase 600 mil pessoas. Então, o Gustavo Mendanha resolveu ser adversário do Ronaldo Caiado para tentar abrir o partido para a oposição. Houve esse embate, Daniel, de dois irmãos, porque ambos são filhos políticos de Maguito Vilela, e eles eram muito próximos. Houve esse embate. O Mendanha tentou que o PMDB não fosse para Caiado, o MDB foi, ele saiu do MDB, está sem partido, e tende a ser o nome a disputar contra o Ronaldo Caiado. Então, esses dois nomes, Daniel Vilela e Gustavo Mendanha, ambos oriundos do MDB, né, do irismo, esses dois grupos tendem a disputar a eleição, e aí o Mendanha tentando fazer essa união dos partidos adversários a Ronaldo Caiado. Então, dessa composição toda aí, tende a surgir essas novas lideranças que vão comandar o processo político goiano a partir de então. Mas tudo isso é uma incógnita, né? É o quadro hoje que a gente consegue perceber. Só para fechar, Cileide, qual seria, digamos assim, o legado ou a lição que Íris poderia ter deixado ou deixou, né, para os novos políticos? Quem quer fazer política pode se mirar em eles em quê? Né? Aprender com a história de Íris o quê, basicamente, na sua opinião? Acima de tudo, aprender o que é ter espírito público. Né? Eu acho que essa é uma característica que Íris sempre teve. O político tipicamente populista, ele não tem isso, porque ele faz aquilo que é importante para o projeto eleitoral dele e ponto. Né? Íris, ele tinha um lado populista, mas ele tinha a responsabilidade fiscal. Você não destruir a instituição, as finanças da instituição que você comanda. Então, eu acho que esse é o grande legado do Íris, ter espírito público. O segundo que eu acho importante é você ter uma posição firme em termos de partido, você respeitar o partido, que o partido é o meio para você fazer política na democracia. O Íris nunca deixou do partido, nunca trocou de partido. Para não dizer que nunca, quando ele entrou, a primeira eleição dele em 58 foi pelo PTB, porque ele era um líder estudantil e ele foi para um partido mais com cara urbana, né? E depois que ele foi para o PSD, quando ele disputou a eleição para deputado, já a segunda eleição dele, ele foi para o PSD. Então, PSD, o PSD acabou, virou MDB, ele estava no MDB, o MDB virou PMDB, ele estava no PMDB, o PMDB voltou a ser MDB, ele está no MDB e morreu no MDB. Eu acho que isso é uma outra coisa importante que o Íris tem. E o segundo é ouvir a população. Você tem que ouvir as pessoas, entender o que é que elas querem e tentar, por meio de políticas públicas e de ações, que no caso do Íris era obra. O Íris não era o político de pensar assim, vamos pensar uma política pública para a educação. Né? O tema agora é educação, a pandemia, o ensino piorou por conta disso, então vamos pensar num plano de educação. Não, o Íris não era essa pessoa. Tanto que eu acho que o Íris surgiu por conta dessa realidade que o Brasil vivia, de urbanização das cidades, e o Estado vivia, que precisava ser todo construído para sair da economia de subsistência e entrar na produção capitalista. Ele foi essa pessoa que fez isso. Nesse momento agora, que a gente está na era pós-industrial,
em que a tecnologia da informação mudou todo o mundo que a gente vive hoje, o Íris já não era mais a pessoa adequada para esse período. O Íris foi bom porque coincidiu com essas características que ele tem de obreiro numa época que se precisava de grandes obras, né? Então, eu acho que isso é importante. Ele ouviu, ele entendeu esse desejo, essa necessidade que a sociedade tinha, e ele entregou o que a sociedade queria, e a sociedade o respeita por isso. Eu acho que os políticos hoje, eles olham muito para a eleição deles, como que ele volta para o cargo, e menos para aquilo que ele precisa fazer para atender a população, que indiretamente vai mantê-lo no cargo. A história do Íris está aí para provar isso, né? Se você fizer boas gestões, você tende a se perpetuar. Muito bem, o cara que não faz isso, ele volta, mas de outro jeito. O nosso papo está muito interessante. Obrigado pela sua participação no nosso programa. A jornalista, mestre em História, repórter política, Cileide Alves, de Goiás. Falando para os nossos ouvintes daqui de São Paulo e quem nos acompanha pelo Brasil afora no Spotify e no YouTube, da importância desse líder que morreu agora há pouco, Íris Rezende. E fica aí, como a gente viu, muito para as gerações concordarem ou discordarem dele, mas aprenderem com sua forma de fazer política. É isso aí, Cileide, muito obrigado. E fica com a gente. Você gosta de caos político ou não? Gosto muito. Pronto, então fica com a gente aí. Muito obrigado pela sua participação. E aí, ô Bozon? Vamos para o caos político da semana, na voz de veludo de José Carlos Menezes. Espera a vinheta, Menezes. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Qual é o caos de hoje, Menezes? Então, vamos falar de novo no nosso fomentador de causos enorme, que é o Alckmin, de Minas Gerais, né? Um sujeito sempre... José Maria Alckmin. José Maria Alckmin. José Maria Alckmin, para ninguém confundir. Né? Um político que teve seu auge entre os anos 40, 50 e 60. Isso, famoso pelas suas mineirices. Um camarada chamado Augusto Schmidt, que era assessor de Juscelino Kubitschek, presidente na época, né? Foi jantar... E um dos principais poetas brasileiros. É verdade, bem lembrado. Grande poeta mesmo. Ele foi jantar com Alckmin, com o embaixador do Egito, né? E aí começaram a falar sobre a influência árabe no Brasil, que é enorme, como todos nós sabemos. Aí conversa vai, conversa vem. O Augusto Schmidt falou, disse, não, o nosso amigo Alckmin, embaixador, é um árabe puro. O senhor sabe o que significa mesmo o nome dele? Aí o embaixador sorriu, ficou meio sem graça, com aquela cara de que não estava querendo falar nada. Aí eles insistiram, ele terminou falando o seguinte, olha, o al é o artigo o, né? E o Kmin, na verdade, significa mentira. Vem de alquimia, de ouro falso, alquimia, né? A arte quimérica da Idade Média. Deu um certo constrangimento, né? Naquele momento. O Alckmin disse, o senhor está dizendo que eu sou mentiroso? Aí deram muita gargalhada, foram embora. E o Augusto Frederico Schmidt, muito do sem vergonha, chegou para o Juscelino e falou, olha, o Alckmin vem aí, pergunta para ele o que é que significa o nome dele. Né? Aí o Juscelino disse, mas ele esteve aqui ontem e me falou que conversou com o embaixador disse para ele que o al era o artigo e o Kmin significava valente. É só isso. Muito bem, então, obrigado e até a próxima. Até mais. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado, Cileide. Tchau.
Este foi o consultório eleitoral do Doutor Campanha, o podcast que explica o marketing político, ajuda você a vencer eleições e fazer bons mandatos. Com Justino Pereira, Cleiton Bozon e José Carlos Menezes. Para ouvir de novo, vá ao Spotify e digite Doutor Campanha.